O livro de 1 Coríntios, escrito pelo apóstolo Paulo, é uma carta dirigida à igreja de Corinto, uma comunidade cristã que enfrentava diversos desafios espirituais e morais. A carta aborda questões de divisão, imoralidade, desordem nos cultos e dúvidas sobre doutrinas fundamentais. No vídeo de hoje, vamos fazer um resumo do livro e explicar o que Paulo queria ensinar para aquele povo. Então, bora para o vídeo! A cidade de Corinto e o início da igreja cristã. Corinto, na época de Paulo, era uma cidade vibrante, mas também marcada pela corrupção e excessos. Localizada na Grécia, ela era um próspero centro comercial devido à sua posição estratégica entre os mares Jônio e Egeu. Sua população era diversificada, com romanos, gregos, judeus e outras culturas convivendo lado a lado. No entanto, apesar da prosperidade, Corinto era também um lugar de imoralidade e práticas religiosas pagãs. O templo de Afrodite, por exemplo, empregava milhares de prostitutas cultuais, e a cidade era famosa por sua decadência moral. Foi nesse cenário de grande diversidade, mas também de profundo afastamento de Deus, que Paulo chegou durante sua segunda viagem missionária. Ele não estava sozinho, foi acompanhado por Silas e, posteriormente, por Apolo. A mensagem de Paulo, centrada na cruz de Cristo, parecia ser algo completamente novo e contra a corrente da sabedoria do mundo. Durante sua estadia de 18 meses, Paulo teve muitas dificuldades. Ele trabalhou como fabricante de tendas para se sustentar enquanto pregava. No entanto, a resistência foi grande e muitos não aceitaram suas palavras. A situação era tão difícil que Paulo foi incentivado por uma visão de Deus. Em Atos 18, 9 e 10, ele descreve essa experiência. Não temas, continua a falar, porque tenho muitas pessoas nesta cidade. Isso fortaleceu Paulo, que seguiu pregando, formando uma pequena comunidade de cristãos em Corinto. A formação da igreja e as primeiras divisões. Após deixar Corinto e continuar suas viagens missionárias, Paulo soube que a igreja estava passando por sérios problemas. A notícia chegou até ele através de uma carta dos coríntios e também de um relatório de membros da igreja, como os da casa de Cloé. Em resposta a essas questões, Paulo escreveu sua famosa carta, conhecida como 1 Coríntios. A carta era uma mistura de correção pastoral, ensinamentos doutrinários e exortações práticas. No início da carta, Paulo se dirige à divisão dentro da igreja. Alguns seguidores estavam se agrupando em torno de diferentes líderes, como Apolo, Pedro e até o próprio Paulo. Isso levou a disputas sobre quem tinha a verdadeira autoridade. Paulo, no entanto, insiste que Cristo é a única base para a igreja e que essas divisões são contrárias ao espírito cristão. Ele escreve: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu sou de Pedro, mas Cristo não está dividido. Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ele chama os coríntios a serem unidos, lembrando-lhes que a igreja é o corpo de Cristo e a divisão é uma afronta ao evangelho. Paulo também denuncia a arrogância de alguns membros que se consideravam superiores com base em sua sabedoria ou status social. Ele afirma que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e que a sabedoria humana não se compara à sabedoria divina que se revela na cruz de Cristo. Imoralidade e disciplina na igreja. Um dos problemas mais graves da igreja de Corinto era a imoralidade sexual. Um caso particularmente escandaloso estava ocorrendo. Um homem estava vivendo com a esposa de seu pai, algo que Paulo afirma ser tão grave que nem mesmo os gentios toleravam. Em 1 Coríntios 5, 1, 2, Paulo escreve: em geral se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem entre os gentios, a ponto de que alguém tenha a mulher de seu pai. E vós estáis ensoberbecidos, não devíeis antes estar em luto, para que fosse retirado do vosso meio aquele que cometeu tal ato. Paulo não só repreende a igreja pela tolerância do pecado, mas também recomenda a expulsão do indivíduo como forma de proteção para o resto da comunidade, e principalmente para o próprio pecador, que poderia ser levado ao arrependimento. Ele também alerta para o perigo de um pouco de pecado se espalhar por toda a comunidade, dizendo: não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Paulo queria que a igreja fosse um reflexo da santidade de Deus e a tolerância ao pecado prejudicava essa missão.
Desordem nas reuniões e a ceia do Senhor. Outro grande problema em Corinto era a desordem durante os cultos e a ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 17 e 22, Paulo descreve como a ceia, que deveria ser um momento de comunhão e lembrança do sacrifício de Cristo, estava sendo transformada em uma festa desordenada. Alguns membros chegavam cedo e comiam tudo, enquanto outros ficavam de fora e passavam fome. Paulo fica indignado com esse comportamento, porque ele reflete uma grande desigualdade social dentro da igreja. Ele escreve: porque ao comerem, cada um toma a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Paulo lembra aos coríntios o verdadeiro significado da ceia do Senhor, dizendo: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele os exorta a se examinarem antes de tomar a ceia, para que não o façam indignamente, o que resultaria em julgamento para eles. Os dons espirituais e a importância do amor. À medida que a carta avança, Paulo trata do uso dos dons espirituais na igreja. Em Corinto, muitos estavam se orgulhando de seus dons, como falar em línguas e profetizar, sem considerar a edificação dos outros. Em 1 Coríntios, versículo 13, Paulo fala do amor como o maior de todos os dons, superior à sabedoria, à fé e até à profecia. Ele escreveu assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como o metal que soa, ou o sino que tine. Para Paulo, o amor não era apenas um sentimento, mas uma atitude prática, que refletia o caráter de Cristo. Ele descreve o amor como paciente, bondoso, sem inveja ou orgulho, e que tudo suporta. Além disso, Paulo exorta os coríntios a buscarem os dons espirituais com o objetivo de edificar a igreja, e não para mostrar poder ou status. Ele ensina que todos os dons são dados pelo Espírito e que eles devem ser usados para o bem de todos, com decência e ordem, para que a igreja seja construída em unidade. A ressurreição de Cristo e a esperança cristã. O ponto culminante da carta é a defesa da ressurreição de Cristo e da ressurreição dos crentes. Em 1 Coríntios 15, Paulo reafirma que sem a ressurreição, a fé cristã seria vã, e os crentes seriam os mais miseráveis de todos os homens. Ele escreve: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, e a vossa fé também é vã. No entanto, Paulo garante aos coríntios que Cristo ressuscitou e que a ressurreição dos mortos é certa. Ele usa a metáfora da semente para explicar a transformação dos corpos, afirmando: o corpo semeado é corruptível, mas ressuscitará incorruptível. Semeado em desonra, ressuscitará em glória. Semeado em fraqueza, ressuscitará em poder. No final da carta, Paulo oferece instruções práticas, incluindo uma coleta para os pobres de Jerusalém, demonstrando o cuidado da igreja por outros cristãos. Ele também envia saudações pessoais e dá uma bênção final, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém.